O tema da palavra é guerras. Estejamos preparados. Eu acho que um tema nunca falou tanto como esse tema vem falando. Eu estava escalada há mais de 20 dias e aconteceu algumas coisas, e com isso a Mona Lisa trouxe a palavra. Mas ainda estava me inquietando, e eu estou assim, eu vou me safar. Escutou, Jaque? Eu vou sair, alguém vai pegar a escala. E o Senhor vinha falando muito esses dias ao meu coração, e Ele falava, como a palavra diz, tá? Se eu não clamar, as pedras clamarão. Vou repetir novamente o tema para você entender. Guerras. Estejamos preparados. Peço, por favor, que os irmãos abram sua Bíblia, sua espada, em Ester 4, do 12 ao 17. Amém? Com misericórdia. Amém? E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegasse a este reino. Então disse Ester, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem por 3 noites. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quando Ester lhe ordenou. Incline sua cabeça junto comigo. Pai, nesse momento, toda a honra e toda a glória é tua. Que tão somente possa ser feito, dito e expressado aquilo que o Senhor quer para este dia. Pai, tão somente que o teu Santo Espírito leve cada palavra a cada coração, como tu queres que assim seja feito. Não é o nome da tua filha, a tua serva se coloca aqui, mas é o teu nome que deve ser glorificado, exaltado. Toda honra e toda glória é tua. E assim eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ester não se tornou a mulher que ela foi só porque ela estava numa posição de autoridade ou numa posição que muita gente queria. Não. Esther se tornou a mulher que ela foi porque uma guerra chegou. E a gente descobre quem realmente somos como quando estamos diante de uma guerra. Talvez a guerra que você esteja hoje é dentro da sua casa, dentro do seu casamento, com o seu esposo, com o seu vizinho, com os seus filhos, com os seus colegas de trabalho. Talvez esta seja a sua guerra do momento.
Mas Esther, ela não se posicionou porque ela tinha um cargo, porque ela tinha autoridade, mas porque o Senhor a colocou naquele lugar para fazer exatamente o que o Senhor queria que ela fizesse. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, Mardoqueu tem um significado muito grande nessa posição que Esther se coloca. Ela teve medo, ela esqueceu o que ela poderia fazer, que para muitos era um obstáculo, porque ninguém poderia chegar ao rei da forma que ela chegaria. Mas quem a colocou ali não tem impedimento. Pode o vento mais que ele? Pode o homem mais que o Senhor? Quando uma guerra aparece, não são só as palavras que determinam a nossa vitória. Não é só a sua posição, não é o seu patamar, não é um título que vai dizer quem você é, mas é o tanto que você resiste, persiste para vencer essa guerra. Domingo teve vários jovens que foram fazer provas. E foram de qualquer forma? Tiveram que estudar, tiveram que se posicionar, tiveram que estabelecer uma disciplina. E esse texto de Esther, ela estabelece uma disciplina, tanto para nós mulheres, quanto para os irmãos homens de honra dessa casa. Você foi chamada como Esther foi. Se posicione. É necessário você entender a palavra de Deus. É necessário você se colocar, porque tudo que nós vivemos é uma guerra. É uma guerra. Olha, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando. Eu não sei como está a sua alma. Eu não sei como está o seu espírito, porque talvez uma guerra começou a te envolver. Cada palavra que é ministrada, há a presença de Deus. Cabe a você quebrar todas as barreiras que há ao seu redor. Se não há silêncio do seu lado, silencie a sua alma para receber a palavra de Deus. Se posicionar é necessário. Até que o general venha, e ele virá, Maranata, o exército precisa estar preparado. E como você está preparado diante das guerras diárias que nós temos? Ou só eu que estou vivendo guerra, mas ninguém está vivendo guerra? Essa palavra, ela foi funilada diante de algumas situações, e ainda mais esse final de semana, diante da internação da Helena. Até brinquei com a Tayane e falei, olha, Tayane, Deus está te dando uma palavra, hein? Se prepara, Deus não te colocou aí à toa. Nós não entendemos até que a vitória venha às nossas mãos. E como você está diante dessas vitórias? Ou diante dessas guerras? Você está se colocando diante da presença de Deus? Você está buscando intimidade para com o Espírito Santo? Esther teve Mardoqueu. Eu tenho intercessoras que intercedem por mim. Como você também tem. Mas você só ora se ela orar? Só jejuma se ela jejuar?
Só vai para o jardim secreto quando a guerra está batendo a sua porta? É necessário sangrar para que você entenda que chamar o general de guerra para adiante da sua guerra? Coloca a sua farda, meu irmão. Se posicione no exército do Senhor. O que ele manda você fazer? Jejuar, orar, persistir, buscar a presença dEle, a face dEle. E o que você vem fazendo diante dessa situação? Descansando? É porque está calor. Hoje eu vou dormir um pouco mais. Então, porque hoje eu estou em casa, eu vou botar minhas perninhas para cima e vou assistir uma Netflix, uma série. Não estou falando que é errado. Não, existe também o seu momento de lazer. A palavra de Deus também diz que para tudo há um tempo. Mas no tempo da guerra, guerreie. No tempo da guerra, vigie. No tempo da guerra, se coloque de prontidão para guerrear pela sua casa, pela sua família, para quem Deus estabeleceu a guerra para você. Talvez começou a acontecer no seu contexto. Só que eu venho te dizer, essa guerra não vai determinar, ou até vai determinar, a chegar a lugares a qual você não teria conseguido chegar se não fosse mediante essas guerras. Gabriel, quantas coisas você teve que abrir mão todos esses dias para estudar e se esforçar diante da prova que você fez domingo agora. Para muitos é o nada a ver, correto, filho? Nada a ver estudar, nada a ver se esforçar. Mas o que Deus tem para a vida do Gabriel é diante dos esforços dele também. Porque a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E Deus te colocará lá, como Ele colocou Esther como rainha, Deus te colocará lá para levar a palavra de Deus. É necessário você se posicionar. É necessário você realmente pegar a sua arma. E qual foi a arma que Deus te deu? Esther, para aqueles 3 dias, ela tomou 3 armas: jejum, oração e persistência. Quando estamos com dor, nós insistimos na dor? Ou alguns falam, eu vou logo tomar um remédio antes que ela venha. Eu sou dessas, eu falo logo. Eu sou uma farmácia ambulante. Antes que ela venha, eu já vou logo tomando um remédio. E tem muitos assim. Tá tudo bem? Não vou orar. Tá tudo bem? Não vou clamar. Tá tudo bem? Não vou buscar. E cadê a intimidade? Cadê o templo do Espírito Santo de Deus? Se não vem da sua carne ou o desejo da oração, se você não persistir, se você não colocar uma disciplina constante para buscar, para jejuar, para estar diante da presença de Deus, para não sair do jardim secreto, orar a todo momento, eu vou deixar de trabalhar, Caliandra? Não, você não vai deixar de trabalhar. Você não vai deixar de lanchar, de comer, de se divertir, mas orar no Espírito, interceder. Intercessão não é só quem é chamado aqui à frente, não, meus irmãos. Todo mundo pode interceder por todos. É homem, é mulher, é jovem, é adolescente, é criança, é diamantes. É todo mundo. Teve uma pregação que eu escutei, eu não lembro ao certo o nome dele. E ele dizia assim: se no lugar de batermos palmas para vários pregadores, para vários levitas, e orássemos, intercedêssemos, buscássemos, muitos não cairiam.
A honra é dele, a glória é dele. Coloque a mão na porta da sua casa e ore. Jejue pela causa. Eu vou jejuar pela prova que eu vou fazer, sim. Eu vou orar, porque se eu sinto paz, Deus plantou no meu coração, é a meta que eu tenho. Se for da vontade do Senhor, vai escancarar as portas. Quem falou que não era para ser teu? O homem? Não é o homem que determina as tuas vitórias, é o Senhor. Esté descobre que ela tem o poder que determina a autoridade que tinha sobre esta guerra. Ela precisa discernir se essa guerra é física ou espiritual. Se for espiritual, não adianta ela discutir, ela lutar com armas ou sem armas. Qual arma ela está usando? Nesse caso, foi apresentada a arma do jejum. Preste atenção. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, Esther. E não comais, nem bebais durante 3 dias e 3... Responde comigo, igreja. 3 dias e 3... Então, vocês concordam com o texto, correto? Então, todo mundo concorda, certo? Ela entende que se é espiritual, o arsenal que ela vai abrir agora é o arsenal do jejum. Se você entender que o jejum e a oração são armas específicas para entrar em uma guerra, você vai parar de perder algumas guerras. Igreja, repita comigo. Eu vou parar de perder guerras quando me posicionar. Parado. Tem posição? Quando você está com fome, o que que você faz? Eu normalmente como, de preferência, uma comida bem gostosa. E vocês? A palavra de Deus constrange, não é caliandra. É a palavra de Deus. Ela precisa em confronto. Ela precisa te mostrar. É ela que te direciona. É ela que te coloca no lugar certo. É ela que te traz para diante da presença de Deus. Não é quem está levando a palavra, não é o mensageiro que te confronta. É a palavra de Deus que te confronta. Se coloca diante da presença dele. Eu quero mais de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Saul tinha coroa. Né, Helena? Mas ele precisava correr atrás de profeta. Davi não tinha coroa. Mas Deus mandou um profeta encontrar Davi. E Davi estava onde? Tomando conta das ovelhas. Lutando com leão. Com urso. Um pequenininho. Tamanho não é documento, gente. Eu já entendi. Tá, Helena? Tamanho não é documento. Quanto menor você se coloca na presença de Deus, maior é o Deus que você serve. Nós não somos nada. Nada, 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 nada. Do pó viemos e ao pó retomaremos. Mas ele deu seu único filho para morrer em uma cruz. E após 3 dias, ele ressuscitou.
E ele voltou para o Pai. Em breve voltará para levar esse povo santo, que é você, essa nação santa, essa geração eleita. Se colocar diante da presença de Deus é necessário. Guerrear é necessário. Quem está vivendo um momento de guerra, acha que não vai conseguir avançar. Mas eu tenho algo para te dizer. Esse preparo não é abandono de Deus sobre sua vida. Deus não está te deixando de lado. Essa guerra que você está vivendo é te preparando para a tua vitória. Se eu chamar umas 5 ou 6 pessoas aqui para chegar hoje no degrau que ela está, quantas vezes ela, ou quantas guerras ela precisou passar? Temos o mestre Alex, que todo dia se abastece da palavra de Deus. Todo dia ele traz a palavra de Deus. E aonde você vai, né, meu irmão? Deus te prepara lá, não é isso? Não é onde nós queremos, gente. É no teu trabalho, é na tua casa. Algumas pessoas acham que não precisam pregar dentro de casa, e você precisa sim. O evangelho vivo precisa ser você, dentro da sua casa, na sua vizinhança, quem está passando do outro lado da rua, no colégio, nas provas. É jovem, você também. Nas músicas que você canta, todas elas, você está glorificando o nome de Deus? Ou você só sabe murmurar? Os teus problemas você leva para quem? Para quem você está levando os teus problemas? Qual sinal você está usando nesse momento? Jejum, oração, perseverança ou murmuração? Incerteza. Você já colocou a mão sobre a cabeça do seu esposo quando ele está dormindo? E orou sobre a vida dele? Ou o esposo, você já botou a mão sobre a cabeça da sua esposa e consagrou a sua esposa ao Senhor? Ou mães, você já levantou de madrugada, ainda essa semana, eu não falo do antes, e foi lá orar pelos seus filhos? Qual sinal você está desenvolvendo? Pais, você já foi lá, levantou de madrugada e orou pelos seus filhos? Pela porta da tua casa? Já declarou que o dono da casa está na casa? Porque é necessário. Se posicione. Coloque Deus como general de guerra da sua guerra. Deus te tornou cada vez mais ousado, mais forte, quando você entender a forma certa de guerrear. Ei, meu irmão, não se constranja com o mundo, se constranja com a palavra de Deus. Você não é todo mundo, você é escolhido por Deus, e diante da presença dele, muita coisa muda quando você se posiciona. Quando você chama o Senhor, Deus, fica aqui comigo. Muitas pessoas falam, mas eu não sei como orar. Abre a tua boca. Eu já dei esse testemunho aqui e vou dar novamente. Uma vez o Danilo, assim que eu entrei na banda Sou Casa, ele falou assim, Caliandra, ora. E eu falei assim, Danilo, eu não sei orar. E ele falou, leia a palavra.
isso me chamou bastante atenção. Ele não falou mais que isso, ele só falou: leia a palavra. E para me blindar, leia a palavra. E para vencer, leia a palavra. E para se posicionar, leia a palavra. Repita: leia a palavra. Disciplina, jejum, oração, persistência. O mundo já está dizendo que você não vai conseguir. É no mundo que você vai acreditar? Você está totalmente diferente de quando você começou. Deus todo dia te dá o renovo, te dá o fôlego de vida. Ele te dá mais uma ferramenta para guerrear. E você o que que faz? Cruza os braços e faz biquinho. Mas ninguém ora por mim. Mas eu sou a coitadinha, o coitadinho. Não, meu irmão. Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para guerrear. Você é soldado. Peça instrução ao Senhor e Ele vai te dar. O Espírito Santo de Deus, Ele fala com aquele que o busca em espírito e em verdade. Você é separado, você é único. E Deus fala exatamente dessa forma. Deus está te preparando e não permita que o inimigo e as guerras determinem a sua história. Deus diz: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Coloca para mim, Igor, por favor, Josué 1, 8, 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não é palavra minha. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando consagramos ao Senhor, quando você coloca a planta dos seus pés, não é você que entra ali não, meu irmão. Você não fez aquela prova sozinho não, filho. Mas não fez mesmo. Você se esforçou. E o Senhor se coloca. Ele está presente, está diante de você quando você convida. Eu convido todos os dias para o dono da casa permanecer na casa. Porque quando o dono da casa está na casa, ladrão não tenta entrar. Você sabia disso? Quando o dono da casa está na casa, alguém vai fazer arruaça? Duvido. Chame o dono. Quem é o dono? Jesus Cristo. Chame o dono para estar ali, para estar presente. Se você sabe da palavra, por que você recua? Por que você recua? Deus está dizendo o nome do vale que você está, porque você sabe quem é que entrou nesta guerra com você. Quem está entrando contigo nessa guerra? Tem diferença, né? Quando você se coloca diante da presença de Deus, Deus entra comigo. Vem aqui, Kelinha, vem aqui. Vem aqui do meu lado. Vem aqui, rapidinho.
É muito simples eu falar assim, rapidinho, Deus. Estou me afogando. Deus, me ajuda. Por graça e por misericórdia, Ele vai vir. Mas as consequências, Ele não vai tirar. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Mas quando você fala assim, Deus, vai à frente. Tem barreiras? Tem empecilhos? Não tem. Abra os olhos espirituais. Aflore a sua intimidade com Deus. É necessário você se colocar diante da presença de Deus. É necessário. Então, Kali, mas fulano não quer orar comigo. Meu esposo, meu filho, minha mãe. Eu estou sozinha, sou um jovem. Ou uma esposa que o esposo não está aqui. Ore sozinha. E se ninguém jejuar? Jejue você. Se coloque diante da presença de Deus você. Busque você. E você vai ver Deus alcançar os seus. Quando você se posicionar. Davi foi um grande guerreiro. Em uma das armadilhas, a Bíblia diz que Davi ficou aflito. Salmo 57, 6. Coloca para mim, por favor, Igor. Ele ficou aflito. E ele fala nos Salmos o quão triste o coração dele. Olha, jovens, vai ter várias pessoas que vão entristecer vocês. Esposos, as esposas também vão entristecer vocês. Esposas, esposos também vão entristecer. Mas no Senhor, não existe essa tristeza. Quando você persevera diante da presença de Deus. Quando você coloca Ele como único e suficiente Salvador. A honra é dEle, a glória é dEle. Você não é merecedor, mas Ele se faz presente. Prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho. Mas foram eles que caíram. Continua para mim, por favor, do 7 ao 11. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem, harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, seja a tua glória. Olha que maravilha. Aquele momento foi um momento de aflição para Davi. Mas ele fala, isso não vai me abater. Eu glorificarei ao Deus da minha vida. Glorifique diante dessa situação que você está passando. Glorifique ao Senhor diante dessa guerra que você está guerreando. Como você luta as suas guerras? Esther nos mostrou que é em jejum, em oração. Vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim
E não comais nem bebei por 3 dias e por 3 noites. E eu e as minhas servas assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri pelo Senhor. 3 dias foi o tempo de dedicação proposto. O tempo é uma realidade e pode ser aplicado de forma favorável ou desfavorável. Por isso, discerni-lo é importante. Esse ponto é tão importante quanto Moisés, que Moisés orou da seguinte forma, nos Salmos 9, 10. Não precisa colocar. Só vivemos uns 70 anos. E os mais fortes chegarão aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desapareceremos. Não desapareça na história que o Senhor tem para você. Busque a oração, busque o jejum. A palavra de Deus está sendo lançada. Arregue, acorda, igreja. Saia do comodismo. É necessário você voltar ao primeiro amor. Quem lembra do primeiro jejum que foi feito? Da primeira oração diante da presença de Deus? Do primeiro impacto do Espírito Santo? Eu tenho vontade, todos os dias, de voltar ao primeiro amor, de não esquecer da presença dEle. Seja ministrado por esse louvor, nesse momento. Gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Lutamos com armas de fé.